Hoje nós vamos ler do versículo 7 até o 13. Na semana passada nós falamos do perigo da incredulidade. Muitas vezes a incredulidade assola a igreja, né? Quando a gente fala do incrédulo, normalmente vem na nossa cabeça aquela pessoa que está lá fora, lá, que não quer saber de Deus, que não crê em Deus. Mas quando Jesus está tratando o incrédulo, ele está falando do pessoal da sinagoga. De gente que tinha ali uma espiritualidade mais seletiva, tinha que ser do jeito deles. Se não fosse do jeito deles, eu não creio, não serve. Então nós falamos disso na semana passada, e hoje nós vamos entrar aqui no versículo 7 até o 13, que diz assim, meus irmãos: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez essa noite. Senhor, oramos para que as palavras do texto bíblico saltem aos nossos olhos, ao ponto de nós compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Eu oro, Deus, para que a minha abordagem do texto seja uma abordagem eficaz, que eu seja fiel à intenção do autor, aos fatos aqui mencionados, e que isso gere uma aplicação prática para a nossa vida, para a nossa caminhada, ao ponto de sairmos daqui já diferentes, porque o Senhor falou conosco. Ministra, Senhor, em nossos corações essa noite, na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, terça-feira esteve conosco aqui a missionária Malu. Não sei quantos irmãos esteve presente, a gente estava tendo um bom número aí, mas poderia ter mais, assim, a gente aproveitar a presença dela. Fazia 3 anos que ela não vinha para cá, e toda vez que ela vem, ela faz questão de passar aqui, de testemunhar, de relatar como é que está o campo missionário. E eu confesso que é muito gostoso ouvir aquela irmã se comunicando, falando daquilo que Deus tem feito na vida dela e através dela. Quem veio aqui ouviu um pouquinho, né, do testemunho dela. Ela contou lá, mostrou vídeos, né, cenas do que está acontecendo lá na Ásia. Mas ela também falou um pouco da história dela, né? Lá em Santa Catarina, ela que estava vivendo nas baladas da vida, né, nas bebidas, tem a formação lá de jornalismo, e Deus chamou ela, tirou daquele mundo, né? Muitas vezes considerado vazio, para dar um sentido, para dar um propósito. E ela fez o curso de missões, se formou, e já há muitos anos aí, uns 20 anos já, Melissa, que ela está no campo missionário, né? Servindo, né, lá no Camboja, né? Países difíceis, irmãos, da Ásia, lá do outro lado lá. E ela tem servido. O que me chamou a atenção na fala dela e vendo as imagens ali, algumas coisas assim, né? Uma delas é que, ao ver essa irmã assim, desprendida da vida e servindo a Deus com tanta alegria, sabe, com tanto entusiasmo, me fez pensar, irmãos, que a gente não faz nada aqui. Eu até compartilhei com os irmãos depois aí, a gente até arruma rolo, a gente fica brigando aqui dentro. Além da gente não fazer nada, a gente enrosca um na vida do outro. Então, assim, a palavra daquela irmã ali, ela mostrando assim, numa autenticidade, simplicidade, sem vanglória, sabe? Mostrando mesmo a dificuldade do trabalho. Eu sentado ali ouvindo, eu falei assim, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Que trabalho missionário que nós estamos fazendo?
Fiquei pensando sobre isso. E outra coisa que me chamou a atenção, irmão, foi uma das formas que aquela irmã faz missão. Porque às vezes você fica na cabeça assim, a missão é alguém que não vai casar, tem o dom do celibato, fala bem, é de igreja, que só gosta de culto, gosta de igreja, de louvor, de Bíblia. Esse povo que é alienado do mundo e tem que viver só nesse mundinho de igreja. É esse pessoal que tem que ir, que tem alguma habilidade ali de pregação, de evangelização, né, que fica ali abordando os outros na rua e falando, você precisa aceitar Jesus. Lógico que é uma visão mais infantilizada que eu estou trazendo aqui, mas por incrível que pareça, tem algumas pessoas que acreditam que a missão é isso. E aquela irmã mostrou um lado do trabalho missionário que me chamou a atenção, porque lá onde ela trabalha, muitos lugares, regiões passam fome, as pessoas morrem de fome mesmo. Então, ela, junto com a equipe ali, elaboraram um tipo de alimento que é fornecido para as pessoas sobreviverem. Que é como se fosse lá, mostrou lá, né, tipo uma farofa ali mesmo, uma mistura ali, que é uma proteína que sustenta essas pessoas, que comem às vezes no dia apenas em um horário ali a refeição, para sobreviver, para continuar existindo. E muitas vezes o trabalho dela no campo missionário é mexer um caldeirão, para a glória de Deus. Mas ela está fazendo isso lá. E aí eu lembrei do outro missionário que eu admiro muito, né, que eu gosto muito de ouvir, assim, para mim é uma das grandes referências. Às vezes a pessoa pergunta, ô pastor, você é pastor presbiteriano, quem que é a sua referência? É Nicodemos, é Hernando Dias Lopes, não sei o que, não é nada dessa turma, irmão. Referência minha como pastor, como homem evangelista, é o missionário Pedro do Borel. Se você não sabe quem é o Pedro Borel, quando você sair daqui, você vai digitar lá no Google ou no YouTube, Pedro do Borel, e assiste as pregações desse homem. Pedro do Borel é um missionário da Jocum, que do mesmo jeito da Malu, foi lá para a escola, sentiu o chamado missionário, ele trabalhava na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, é aquele cariocão mesmo da Gema, trabalhava lá, aquele cara de carnaval, de fazer enredo de carnaval, de cantar no carnaval. Deus chamou esse cara, converteu esse cara. E aí ele foi para a missão, foi para a base missionária pensando, Deus me chamou para ir para a missão, para viajar, para ir para fora. E aí ele falou assim, ó, vai fazer um estágio lá na favela, lá no Morro do Borel, se preparando para que você possa ir para as nações. Isso aí já tem uns 30 anos, irmão, está no Borel até hoje. E ele costuma dizer que todos os missionários Deus chama e fala, vai. E ele falou assim, Deus falou para ele, fica. E ele ficou, fez um ambulatório no Morro do Borel, e há muitos anos cuida de gente lá. E ele casou com uma mulher da Suíça, chique, né? Suíça, país ali de primeiro mundo. E eles moram no Borel. A esposa dele, a Suíça, criou os filhos dele, que já é tudo marmanjo hoje, dentro da favela do Borel. E hoje ele faz um trabalho de missão no lixão, lá no Rio de Janeiro. Cuidando de pessoas. Tem uma base lá no lixão. Vivendo a realidade da missão na cidade dele. Na onde precisa. E muitas vezes, irmãos, isso me faz pensar. O que estamos fazendo a respeito da missão? Como é que a gente tem se comportado como missionário? Será que a gente tem levado em consideração esse aspecto da vida cristã, irmãos? Esse texto aqui que nós lemos aqui, Jesus solta os meninos. Os meninos estavam ali tudo coroinha dele, desde o início lá do chamado. Fica aqui comigo, vamos lá, eles vendo. E ali eles passaram ali, provavelmente mais de um ano com Jesus ali, de coroinha. Jesus ali mostrou para eles algumas coisas, algumas circunstâncias, alguns embates da fé, curou muitas pessoas, expulsou o demônio perto deles, ressuscitou até uma menina, que é a filha do Jairo. Eles viram o poder da ressurreição agindo, eles viram muitas coisas acontecendo, eles viram Jesus acalmar o mar, a tempestade, eles ali observando, né, admirando, né, quem é esse que até o mar lhe obedece. Então assim, estava vivendo no estágio ali, com Jesus, é como se fosse ali, estágio não, né, mas a parte teórica, né, a parte da sala de aula. Mas agora aqui a partir do versículo 7, Jesus chama esses homens e introduz eles na missão, e fala assim, agora vocês vão, de 2 em 2, vocês vão aí pregar o evangelho do reino de Deus, e aí vocês vão expulsar demônio. E aí eu estava preparando essa pregação, lendo em casa, eu fiquei pensando nisso, irmão. Para presbiteriano, falar que você vai sair daqui para expulsar demônio, é um Deus nos acuda, hein?
Você falar que nós vamos fazer uma farofa para dar para as pessoas comer, para alimentar, é na hora. Mas você falar assim, nós vamos reunir a turma para expulsar espíritos malignos. Tem gente que nem acredita nisso. Tem gente que nem acha que isso é só uma questão psicológica. Tem gente que não acredita que existe uma influência do mal no mundo. Tem gente que não acredita que existe Satanás. Então, quando você vai falar que você vai invadir as trevas e na autoridade de Jesus você vai repelir espíritos malignos, um presbiteriano, alguns vão tremer as pernas e vão falar, não existe isso, pastor, deixa eu quietinho no meu mundo. E se você está prestando atenção nas pregações e nos textos de Marcos, você vai perceber que o tempo todo tem demônio envolvido no negócio, não tem, irmão? O tempo todo tem assim, curou e repreendeu o espírito maligno. E eu fiquei pensando nisso, irmão, quanto de demônio tinha naquela época de Jesus. Será que já expulsou tudo lá naquela época, que não tem mais nenhum hoje? Será que aproveitou que Jesus estava em carne e osso e repeliu todos os caminhos, que hoje nenhum atua mais no mundo? Porque pouco se fala disso, e aqui eu também não sou aqueles que faz apologia a esse tipo de doutrina, mas sendo fiel ao texto, o texto faz menção disso. E me chamou a atenção a quantidade de vezes que quando Jesus está em missão aqui, até o capítulo 6, sempre tinha esse negócio de espírito maligno. Ou seja, irmãos, que isso nos ensina, que isso quer trazer para nós, que dentro do contexto missionário, existe a influência do mal. Queira você, sim ou não, Deus te chamou para entrar nesse ambiente de trevas. E na autoridade de Jesus, expulsar. Quem que está ocupado demais no serviço para Deus, vê se ele está reclamando. Vê se ele está murmurando. Vê se você vê essa pessoa envolvida com encrenca. Às vezes os outros vão encrencar com ele, mas ele encrencar com alguém? Então, irmãos, é um texto que nos chama para a missão. Um chamado para a missão. E sendo bem prático aqui, irmãos, o que podemos aprender sobre isso, para que a gente se movimente dentro dessa missão? Em primeiro lugar, irmãos, é entender a responsabilidade de representar Jesus. Se a gente não entender isso, que Deus nos chamou para representá-lo, nós não vamos para a missão. O versículo fala, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Jesus não foi, mas os enviou e deu autoridade. E a palavra aqui, enviá-los, é a palavra apostelo, de apóstolo. E o que significa essa palavra? Alguém de uma autarquia, alguém de um calibre alto, chama alguém para representá-lo em alguma tarefa. Então você está indo para aquele lugar em meu nome. Então o apóstolo, aquele que é enviado, aquele que vai levar uma mensagem, segundo esse texto, segundo as escrituras, é alguém de muita autoridade está comissionando você para representá-lo. A grande pergunta é, eu estou representando bem ou não? Ao viver a minha vida, ao tocar a minha vida, eu que vou completar agora o mês que vem 39 anos. Desses 39 anos, 20 anos foi representando Jesus. Eu fui um bom representante ao longo desses 20 anos. Dezembro completa 8 anos que eu estou aqui em Ribeirão Preto. Esses 8 anos eu tenho representado bem a figura de Cristo. Você, dentro do seu lar, é um bom representante de Jesus? É um apostelo? Você, no ambiente do seu trabalho, é um bom representante de Jesus? São perguntas, irmãos, que nós precisamos fazer para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente não engaja na missão, porque a gente não entendeu ainda quem a gente está representando. Eu estava escutando um pessoal falando de um curso da polícia, do treinamento, né, quando a pessoa é aprovada no concurso da polícia, lá da guarda. E aí acho que o Vinícius até pode falar melhor depois sobre isso aí, Vinícius. Quando você está lá no curso,
Tem uma aula teórica lá, pelo menos na guarda foi assim. Você tem que entender que quando você entra na polícia, você não está se auto-representando, você está representando uma instituição. Então, por exemplo, quando um guarda faz alguma coisa, a notícia é: a guarda municipal fez isso, não é assim? Quando um policial militar faz alguma coisa, a polícia militar entrou e tal, e tal, e tal. Aí na aula lá que eu estava vendo a pessoa falando, falou assim: então quando você entra na polícia ou na guarda, você tem que entender que agora você não só representa você representa uma instituição. Então a responsabilidade é muito grande, por isso que tem um treinamento extenso, para que você cumpra bem o seu papel. E aí quando os irmãos chegam na nossa comunidade, na nossa igreja, e vão professar fé, ou estão vindo de outras denominações e passam pelo conselho, o nosso irmão Ângelo normalmente faz uma pergunta, né? Na verdade uma afirmação para as pessoas, já no final ali, ó, você vai ter aqui todos os direitos e os deveres de participar dessa igreja. Mas tem o que, Ângelo? Uma responsabilidade. A pessoa que vem aqui à frente, é batizada e professa a sua fé, ou vem de transferência, e ela se torna aqui um presbiteriano da Bela Jerusalém, qual que é a situação da vida dela? Não estou dizendo que é por causa da Bela Jerusalém, mas é a igreja de Cristo que você está representando. Eu tinha um amigo de uma banda lá em Limeira, que ele foi de uma igreja comigo, aí depois eu conheci lá na época a igreja presbiteriana, eu estava na igreja presbiteriana na Vila Rosário, que foi a igreja que me enviou, e ele foi um culto só nessa igreja, um culto, e nunca mais apareceu. E ele tinha uma banda, deve ter banda até hoje. E até hoje ele sai falando, ele não frequenta igreja nenhuma, ele só toca música, ele é só músico cristão, mas não frequenta igreja. Aí pergunta para a banda, né, qual é a igreja que vocês frequentam, porque normalmente quando vai para uma igreja séria, o pastor vai perguntar, mas de qual igreja que a banda é? Aí ele fala assim: eu sou da igreja presbiteriana da Vila Rosário. Ele foi um dia só. Já tem uns 15 anos isso aí. Ele foi um dia, ele não lembrou, ele não fez nada. Graças a Deus que eu nunca ouvi nada de escândalo dele. Mas ele assumiu essa bondade: eu sou da igreja presbiteriana tal. Ele entendeu que apenas um dia que ele estava ali, ele gostou, falou: não, eu sou desse povo aqui. Agora, irmãos, e nós, que frequentamos domingo a domingo, que trabalhamos essa igreja, qual é o nível de representatividade que nós temos na vida? Então, que tipo de comportamento o missionário vive? Aqui Jesus ele começa uma descrição de como esse missionário deve se comportar. Olha aí no versículo 8. Ele ordenou que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. E nem fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E aí continua: recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Por que Jesus traz essas instruções para ele? Não leva isso, não leva aquilo, permanece nessa casa. Sabe o que Jesus está nos ensinando, Cida? Que a vida missionária tem a ver com uma vida autêntica e simples, que depende de Deus. Porque nada tem que chamar atenção, a não ser a mensagem. Então, não carregar algumas coisas, o que Jesus está fazendo aqui, não é dizendo para eles: vocês precisam ser franciscano, vocês precisam fazer voto de pobreza, não é isso, irmãos. Mas está dizendo para eles viver uma vida simples. Porque na simplicidade da vida, não vai evidenciar nós mesmos, mas vai evidenciar quem? Cristo. O qual nós estamos representando, a empresa Jesus Cristo. Mas quando a gente não entende essa direção de Jesus, e a gente na nossa jornada de vida, de missão, quer atrelar a nós um monte de apetrecho, para poder se sentir alguém, para poder competir, para poder se sentir útil, para ostentar, para cobrir talvez uma carência. Sabe o que acontece? A nossa missão não é eficaz. A gente representa mal Jesus Cristo. Então o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é que uma vida missionária é uma vida de fé.
Quantos de nós, irmãos, estamos tão arraigados a esse mundo, as coisas desse mundo, que você não consegue dar um passo de fé na sua vida. Tudo precisa ser administrado e controlado. Você nunca, talvez tem gente que nunca tomou uma decisão de fé na vida, de dependência total de Deus. Se você não estivesse pegando, vendo, observando, você não dá um passo. O que Jesus está dizendo é: vocês não vão depender de dinheiro, de recurso, vocês vão comer o que colocar na mesa para vocês, vocês vão usar uma sandália, não vai precisar de 2 túnicas, vocês vão viver uma vida simples. Vida simples, irmão, não é ausência de recurso. Você pode ter recurso, mas que o seu recurso contribui para uma evangelização. Forme um caráter simples, ao ponto de você se esconder, diminuir, como diz João Batista, para que ele cresça. Então, quando Jesus fala: eu estou dando autoridade, eu estou enviando, mas não levem nada, para que evidencie a mensagem, porque é a mensagem que tem que sobressair. No capítulo 1 de João, Evangelho de João, que introduz com João Batista lá pregando no deserto, a turma vê aquele ser meio mitológico, meio estranho, e começa a questionar: quem que é esse figurão? Quem que é esse homem com esse cinturão, com essa alimentação estranha, com esse palavreado pesado, pregando no deserto e batizando gente? E aí manda a turma lá: vai lá ver quem que é esse sujeito. Mandaram perguntar: e quem que é você? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, não sou Elias. Você é um profeta? Não, o que que você é? Eu sou uma voz do que clama no deserto: endireitai as veredas. Ele diz que ele é uma voz, ele é uma mensagem. Quando a gente entende, irmãos, o nosso lugar no mundo, que Deus nos chamou para viver uma vida humilde. Vou ter que abrir um parênteses para explicar, porque quando fala que é humilde, a pessoa acha que é isso, né? É andar com roupa velha. Não é isso, irmão. Humildade tem a ver com caráter, não tem a ver com estética. Tem a ver de você entender quem você é e o que Cristo fez na sua vida e quem você representa. Então Jesus fala assim para ele: não vai ostentando nada, não vai condicionar a missão a recursos. Ah, pastor, eu só vou engajar aí quando eu casar. Eu só vou engajar quando meu filho crescer. Eu só vou engajar quando eu arrumar um serviço. Eu só vou engajar quando eu morar mais perto da igreja. Vou engajar. Irmão, vai engajar nunca. Porque você está querendo levar bordão, alforge, dinheiro, 2 túnicas. E por isso, irmão, que a gente não faz missão. Porque a gente está o tempo todo preocupado com a conta que nós vamos pagar amanhã. Se nosso filho vai estar bem amanhã na escola, na faculdade. E a gente não está nem aí, irmão. Você vai para o céu, você vai servir a Deus. A gente não está nem aí. A gente quer que ele seja engenheiro. Que seja um bom engenheiro, um médico, um dentista, um advogado. Mas não um missionário. Tem uns pais aí, não sei se é vocês aqui, mas em outros lugares tem. Que se o filho, no auge da sua mocidade, aos 19, 20 anos, falar assim: pai, eu vou trancar essa faculdade e vou fazer um curso de missões e vou para o campo missionário, o pai infarta. O pai infarta. Porque ele está carregando um monte de alforge. Porque ele está esperando a tal esperada estabilidade. E às vezes as pessoas falam assim: não, quem vive pela fé é o pastor, né? Que o recurso financeiro dele é da fé, depende da oferta. O missionário vive da fé. Deixa eu falar para você, irmão. Você que é chefe lá, você também vive pela fé, irmão. Você trabalha na Unimed, Camila. Unimed muda a diretoria, não muda? A cada não sei quantos anos. Se mudar o chefe, a diretoria, olhar e falar assim: deixa eu ver. Não gostei. RH. O castelinho é desconstruído na hora. Você é dono. Não, graças a Deus eu sou dono, pastor. Você lembra de 2008, irmão, das crises aí?
Já vi muitos donos se tornarem funcionários. Sabe por quê, irmão? Porque por mais que a gente busque essa segurança, essa estabilidade, quando a gente se propõe a viver no reino de Deus, seja no campo missionário de forma intencional, integral, ou vivendo no mercado de trabalho, o tempo todo nós estamos dependendo do Senhor. O que Jesus está ensinando para os discípulos é: agora que eu vou soltar vocês na missão, aprendam uma coisa, vocês dependem de mim. Não acha que a missão é baseada no que você tem na mão. Depois nós vamos ver um texto mais para frente aqui, quando Jesus multiplica lá pães e peixes. A turma lá tudo com fome, né? Jesus fala assim: dá vocês mesmo de comer. Mas não tem nada, não tem onde comprar. O que eles falam? Não tem dinheiro. Não tem onde comprar, nós está longe. Jesus fala assim: mas o que vocês têm na mão aí? Lá em João vai falar que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Traz para cá. Vamos usar o que você tem na mão. Mas quando a gente não está envolvida na missão, a gente fala assim: manda a turma embora, pastor. Hoje de manhã tivemos uma reunião aí, Melissa, do acampamento dos pais. Fiquei perguntando esses dias, até conversei com a Camila, falei: mas como assim que não está dando dinheiro para pagar o combustível? Aí a Camila me falou: não, pastor, que a gente fez um planejamento baseado no que foi no começo do ano para 15 pessoas. Para 15 pessoas dá. Só que tem 23, a gente não vai deixar ninguém de fora. Porque a gente acredita que eles precisam ser evangelizados. Então, a gente vai se amarrar daqui e de lá para que todos possam ir, aqueles que querem. Isso é missão, irmãos. Isso é missão. Agora, quando a gente não está envolvido com a responsabilidade de entender que nós estamos representando Deus, sabe o que a gente faz? Não vou mexer com isso não. Cada pai lá na sua casa que faz um devocional do seu filho. Nada, não estou dizendo que isso não é bom, não. Eu já vi, irmãos, muitos projetos não irem para frente por falta de coragem e fé de querer avançar. Eu já vi muitas igrejas, irmão, nós vamos completar 40 anos no ano que vem aqui. E se a gente não tiver ousadia na missão e no Espírito de Deus, irmão, vai completar 80 anos, nós vamos estar aqui 200, 220. Porque a gente está preocupado na faculdade que nosso filho vai estudar, no carro que eu vou pôr no estacionamento aqui, se é o carro do ano, se não é, do iPhone que eu tenho que comprar, que está atualizando a cada momento. Aí daqui a 80 anos está o CVLinho aqui, os mesmos. E o bairro aí, as trevas reinando, os espíritos malignos governando, pessoas, famílias sendo destruídas por conta do tráfico de droga, da violência doméstica, dos abusos, enquanto a gente está aqui enriquecendo, engordando, vivendo a nossa vidinha. Então quando Jesus fala assim, no primeiro momento que Jesus solta eles na arena, não leva a nada. Porque quando eu for assunto aos céus, é vocês que vão representar a igreja aí de forma definitiva. E é por isso que em Atos 2 a gente entende quando fala que eles tinham tudo em comum, viviam de casa em casa, partiam o pão, ninguém passava necessidade porque eles aprenderam, irmãos, a viver uma vida simples. Mas a gente está na ideologia do capitalismo agressivo, do ter. Poucas pessoas, Arnaldo, se preocupam em ser alguma coisa. Mas o dia que eu ter, aí eu vou ser. O dia que eu ter essas coisas do momento, aí eu vou me sentir bem, vou me sentir útil. Isso aí, irmãos, é uma vida vazia. De propósito, de missão. Então Jesus, irmãos, nos chama e nos dá autoridade para ir, mas a gente precisa ir do jeito simples. E por que Jesus fala para eles permanecerem na mesma casa quando eles vão lá? Para que eles aprendam a lidar com as pessoas e comam o que tem na mesa. Vive a vida de quem está te servindo. O seu carro, às vezes não é o carro do irmão, mas ele te leva. Se alegre com o seu carro. A sua casa, o seu apartamento não é igual à casa do irmão. Se alegre na sua casa, onde você mora. A comida que você come todos os dias, às vezes não é lá o camarão com risoto, não sei do que lá. Mas é o arrozinho mesmo, é o risotinho mesmo, mais tradicional mesmo, que você mesmo compra no mercado e faz.
come o que tem. Jesus está nos ensinando a simplificar a vida. Mais uma vez eu repito, irmão, Jesus não é contra a abundância de coisa, riqueza, não é voto de pobreza, não é nada disso. É você aprender que dentro da missão, a gente precisa levar uma vida simples. Eu conheço muita gente rica mesmo, irmão, de dinheiro, assim, ó. Rica, mas gente simples. Gente simples, gente generosa, gente que não é prendido a essas coisas assim. Eu conheço muito pobre e orgulhoso, irmão. Pobre mesquinho. Como diz lá em Limeira, pobre murrinha. Uma vez, Lúcio, eu soltei uma frase lá no seminário, fizeram até um cartaz, colocaram minha foto lá, que eu disse assim: o dinheiro quando entra na igreja vira dólar. Na época o dólar estava bem alto, a gente nem falava de euro. Então R$10 da igreja parece que é um 50. Mas 50 lá fora parece que é 10. Às vezes, irmão, a gente vive nesse mundinho assim, ó, pequenininho. Por isso que a gente não vai para a missão, irmãos. Por isso que Deus vai lá em Santa Catarina, chama a Malu lá, inteligentíssima, jornalista, que tinha uma carreira pela frente, e fala: você vai fazer comida para alimentar quem está morrendo de fome na África, na Ásia, na Mongólia. Quem vive em tenda na Mongólia, você vai lá e vai fazer comida para esse povo. O meu lamento, irmãos, é que às vezes tem gente precisando de comida aqui. E a gente chega em casa e fala assim: não vou comer isso hoje, só tem isso. Sabe aqueles discursos de pai para filho, quando o filho não quer comer o que tem? A gente fica nesse negócio. Hoje eu até falei para os pais da meninada aí: vai lá no acampamento, já treina seu filho para comer. Se não come, ensina ele a falar. Ô tia, então frita o ovo, é ovo, irmão. Missão. Para fechar esse ponto e entrar no último aqui, irmãos. Tem um pastor no Paraná, que o pastor, ele visitava assim, caminhada de pastor. E ele não gostava de bolo, Fábio. Ele não gostava de bolo. E a irmã preparou um bolo para ele lá. E preparou o bolão lá, bolo bom, tudo, mas ele não gostava de comer bolo. E aí como é que faz? O pastor vai, come e tal. Outro parente, irmão, eu gosto de tudo, tá? Eu como mesmo, pode fazer os bolos. Mas esse pastor não gostava do bolo, lindo. Irmão, ainda que você não goste, você é pastor, irmão, você está na missão, você come o bolo. Aí estava lá, aí pôs o bolo na mesa, esse Deus os acuda, esse homem lá. Aí a mulher saiu para não sei fazer o que, lá ele pegou o bolo e jogou na janela. Aí disse que um menino no quintal viu lá e chamou a mãe e falou: ô mãe, tem um bolo aqui. A irmã deu um sabão nesse pastor, falou: poxa pastor, fiz com tanto carinho esse bolo para o senhor, era só o senhor falar que não gosta. Por que o senhor não fala que não gosta? Não tinha problema, não gastava trigo, as coisas para fazer o bolo, o senhor vinha aqui, orava e ia embora. Agora eu faço, aí o senhor não... Por que eu estou contando isso aqui, irmão? Porque às vezes você não vai comer o bolo mesmo, porque você vai ter um treino da barriga. Mas você sabe falar, você sabe se comunicar. A postura missionária, irmãos, o que Jesus está querendo dizer para você ficar na casa? É você aprender a se adequar aos ambientes que você se encontra. É você se contextualizar. Você vai lá para um ambiente que talvez é menos favorecido financeiramente com o que você vive. Você não vai ficar lá falando: ah, eu fui lá para a China, eu fui lá para não sei aonde. Você não vai ficar com essa ladainha, irmão. O que isso vai acrescentar na vida de gente que nunca pegou um ônibus para aqui no Ribeirão Shopping? Aí você fica lá. Por isso que a gente não faz missão, irmão. A gente não contextualiza a vida. A gente não entende os ambientes que a gente está. Jesus fala: fica nessa casa aí, come o que colocar na mesa. Eu estou fazendo uma aplicação aqui, irmão, para a vida mesmo no geral. É a gente aprender a se colocar dentro dos ambientes. Você vai na casa da família tal lá, você é crente, você vai visitar a família tal, que é de outra religião. Aí você vai lá e você fala: é religião do diabo, essa é do capeta, é não sei o quê. Ô irmão, vocês lembram do curso que eu dei aqui de retórica, né? Tem alguém que é católico aqui? Tem algum católico que levanta a mão?
Mas muitos já foram católicos. Na linguagem católica, eles usam muito a figura da Trindade nas orações, não é, Lurdinha? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo. Quando eu vou visitar gente católica, sabe quando termina a oração, irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu contar um negócio. Você sabe por que eu oro o Pai Nosso toda terça-feira aqui, irmão? Porque terça-feira é um dia que vem gente visitar a igreja. E se vir um católico aqui, ele se familiarizar com o nosso ambiente. Eu fazer um ponto de contato para que ele se sinta bem no nosso meio. Contexto. Eu fazer uma adaptação da vida. Enfim, irmão, estou dando vários exemplos, mas eu acredito que você já entendeu o que eu quero dizer aqui. Da gente entender a nossa responsabilidade de testemunhar a Cristo. E a gente olhar para a nossa vida e perceber, será que a minha vida está testemunhando a Cristo? Ou está testemunhando os meus triunfos, as minhas vitórias? Aquilo que eu tenho, aquilo que eu adquiri? Cuidado também, irmãos, com o negócio de Instagram. Sabe? Com postagem, com coisa. Sabe? Dá uma vigiada nisso. Um exercício, você que é do Instagram como eu faço isso às vezes. Entra no seu perfil e dá um check-up, assim, todas as suas postagens que você tem lá, e pergunta para você mesmo, se você não fosse você, e fosse entrar nesse perfil, que tipo de pessoa você enxergaria ali, nesse perfil? Aqui eu não estou falando de mulher de biquíni, não é nada dessas coisas não, tá, irmão? Às vezes pensa que não é disso que eu estou dizendo, mas é o tipo de coisas que eu estou apresentando para quem não me conhece pessoalmente, porque às vezes acha que eu estou falando de roupa, não é roupa não. O seu perfil fala mais de você, fala da sua família, fala da sua crença, fala dos seus valores, ou só fala do seu cachorrinho? Dá uma que você postou hoje, viu, Melissa? Tem nada a ver com o seu cachorrinho. Mas pode ser também, vai que é. Você gosta só de cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho? É uma análise, irmão, que a gente precisa fazer. E quando eu falo apresentar Cristo, irmão, não é ficar bombardeando de versículo, não. É Cristo na nossa carne. É Cristo, quando alguém olha, vamos ver como ele trata os filhos? Vamos ver como é que ele trata a esposa? Você sabia que quando um chefe vai contratar alguém hoje, tem gente preparada para entrar na sua rede social para fazer uma avaliação sua? E chegar para o patrão e falar assim, ó, o perfil dessa pessoa é assim, assim, assim. Aí o patrão fala assim, então não vou contratar esse tipo de gente, porque gente egocêntrica. Gente assim vai contaminar o ambiente aqui. Você está entendendo, irmão, porque muitas vezes a missão não acontece, porque tem a ver com aquilo que a gente está carregando. Alforge, um monte de coisa. Pastor, é proibido postar? Lógico que não, irmão. Seja maduro, entenda o que eu estou dizendo. Poste algo que vai glorificar a Deus. E às vezes não é versículo, não. Você pode postar você lá, ó, tcharam. Mas converse, vai glorificar a Deus? Vai edificar? Ou é uma postagem provocativa? Ó, tô aqui na festa, que vou postar que eu tô na festa, porque a Renata não veio. Na hora que ela vier, ela vai se morder. Olha ó, nós aqui, ó. Pra quê, irmão? Sabe? Vocês entenderam, né, irmão? Que Jesus está nos ensinando aqui. E por fim, irmãos, a eficácia da missão depende do conteúdo da mensagem também, falada. Eles vão para a missão. E no versículo 7, versículo 11, melhor dizendo, fala se eles não forem recebidos, eles sair, sacudir, que era um costume judaico de você falar assim, ó, eu estou livre do seu sangue. Se não quis ouvir, é juízo contra você. Eu não vou ficar ali me debatendo com você, nada. Eu preguei, você não quer, Deus abençoe. Mas aqui, depois o 12, fala assim, então saindo eles, pregavam o povo o quê? Teologia da prosperidade. É isso aí? Vem para a minha igreja que dá certo. É essa a mensagem? O que é, Fernando? Arrependimento, irmão. A velha e boa mensagem do arrependimento. E aí tem ponto e vírgula depois do arrependimento. E a partir do arrependimento, expelia o quê? Muitos demônios e curava numerosos enfermos. Ou seja, a libertação, ela só vem, Marco Túlio, com arrependimento.
Sair das garras de Satanás, irmão, não é com sal grosso, com oração pentecostal, é com arrependimento genuíno. Sair das amarras de Satanás tem a ver com quebrantamento, com arrependimento. A cura e a libertação está condicionada à mensagem de arrependimento. Muitas pessoas aprisionadas, irmãos, à escuridão. Sabe por quê? Porque falta arrependimento. E a mensagem eficaz que liberta é arrependimento. Eu poderia, irmãos, ficar todo domingo aqui falando: arrependa-se, creia no Senhor Jesus, será salvo, e terminar a mensagem. Diante de Deus, quando eu chegasse lá no céu, eu estava com a consciência tranquila. Porque essa é a única mensagem, irmãos, que pode trazer libertação. Então, queridos, quando Jesus nos chama para a missão, Isaac, não é para pôr a mão na cabeça de alguém e falar: sai em nome de Jesus apenas. Nesse sentido, às vezes vai acontecer. Mas Patrícia, naquela padaria, no ambiente que você trabalha, a mensagem do arrependimento sendo reproduzida através da sua vida. Como pastor, quando você cometer um erro, que certamente você vai cometer um erro, você se arrepender do seu erro e pedir perdão para aquela pessoa que você cometeu o erro. Às vezes a gente não sabe lidar, irmãos, com erro. Já viu assim, quando você está no trabalho, a pessoa fala assim: ô pastor, lá é duro, porque o crente é julgado toda hora. Aí eu errei, lá você não é da igreja. Não é assim, irmão? Eu já fui de firma. Mas qual que é a postura do crente? Arrependimento. Às vezes a gente tem uma teologia que acha que só tem que se arrepender para Deus e pedir perdão para Deus. A gente ofende todo mundo, faz um monte de coisa errada, mas não tem a capacidade de chegar para a pessoa e falar assim: você me perdoa, eu me arrependo do que fiz. Eu cometi um erro. É a mensagem do arrependimento que liberta. Essa semana eu tive uma discussão em casa lá com a Jaque. Discussão não, né? Mas é que minha entonação foi um pouco mais pesada. O conteúdo foi até bom, mas a forma minha estraguei tudo. Estraguei tudo. Ficou ruim, irmão, ficou ruim. Aí me deu um negócio, Luzia. Eu falei: e agora? Tem que resolver esse negócio aqui. Irmão, é duro você falar assim: ó, você me perdoe que eu passei do ponto. E a Jaque falou: você passou mesmo. Só que sabe o que acontece depois, Melissa? Quando a gente reconhece, o Espírito de Deus liberta. Pega Satanás, que já estava pronto para armar ali uma contenda, e desarma o bicho na hora. Os espíritos malignos são repreendidos, e a cura, o óleo fresco do Senhor é derramado sobre a relação, e a relação é reconstruída. Quando há um arrependimento, quando há um reconhecimento. E aí, irmãos, a gente não vê missão, porque muitas vezes a gente sustenta um coração orgulhoso. A gente não tem a capacidade de entender a mensagem da cruz aplicada em nós e nem aplicar na vida do outro. Tem gente que é bom de servir a Deus só na vertical. Eu e Deus, peço perdão para Deus, me arrependo com Deus, mas com as pessoas não tem a capacidade de reconhecer. Então, querido, você quer viver a missão de Deus? Entenda a responsabilidade do nome que você carrega. Busque viver uma vida simples, e uma vida de arrependimento, cuja mensagem transcende o que você fala, mas tem a ver com o seu coração. Um coração arrependido diante do Senhor, rendido ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprir a nossa missão aqui em Ribeirão Preto, nessa igreja, nessa cidade. Que a gente não seja mais um, que a gente viva uma vida simples de humildade, o coração arrependido todos os dias. Vamos orar em nome de Jesus. Talvez você está cheio de coisa pendurada dentro de você, cheio de apetrecho espiritual. Isso está atrapalhando a missão. Você está num desfile de moda espiritual. Se não tiver a roupa da moda, você não glorifica. Você se perdeu aí. Sai dessa hoje. Se rende a Jesus. Talvez você até vive uma vida simples, apesar de você ter muito recurso, você vive uma vida humilde. Você reconhece que todo recurso que você tem vem de Deus. Você é uma bênção nesse sentido.
mas o seu coração é endurecido para o arrependimento. Você está certo em tudo. A mensagem do arrependimento que liberta os espíritos malignos, que cura a pessoa, não faz efeito no seu ambiente. Você prefere sustentar ali uma posição, você prefere um rompimento, só para sair com a bandeira, eu venci, eu estou certo, eu venci o argumento, e se perder na missão. Irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente de coração duro dentro das igrejas. É um ótimo cristão na vertical, mas é um péssimo cristão na horizontal. É orgulhoso, presunçoso, acha que está certo em tudo. E para arrancar um arrependimento ali é só, como diz os pentecostais, é só na dor. Se não vem pelo amor, vai na dor. Irmão, vamos ser facinho para Jesus. Quando o Espírito sinalizar no coração, a gente já quebranta. Não resiste não. Se rende. Às vezes o que falta é rendição a Jesus. Ah, pastor, mas se eu me render, você vai ver o que o povo fala de mim. É duro, que você não está em casa para aguentar lá o sujeito. Não é difícil, irmão, para todo mundo. Mas Deus pode fazer uma obra no nosso coração, nos levantar como missionários, responsáveis por aquilo que nós carregamos. Senhor, nessa noite nós estamos diante de Ti, e a começar de mim, Senhor. Me ajuda a representar o Senhor melhor. Às vezes, ó Deus, o meu jeito de ser atrapalha. Tem gente que, ao se deparar comigo, não vê Jesus, às vezes vê diabo em mim, por causa da minha apresentação, por causa da minha ostentação, por causa do meu temperamento, muitas vezes que não é domado pelo Teu Espírito. Às vezes, em vez de eu ser um canal de bênção, eu me torno pedra de tropeço. Tantas pessoas poderiam ser edificadas e abençoadas através da minha vida, mas não são por causa de mim. Porque eu não sou simples. Ou às vezes o meu coração é endurecido demais, orgulhoso demais, para reconhecer o erro. Começar de mim, Senhor. Estou com o microfone na mão. Me ajuda, Senhor, a me render diante de Ti. E se há alguém como eu nessa noite, Senhor, que precisa melhorar a apresentação do Senhor no mundo, na terra, que precisa compreender melhor a seriedade dessa missão, e que gostaria de viver assim, como a Malu, como o Pedro do Borel, como tantos aí, Deus, que levam a sua cruz e seguem Jesus, que aprenderam a depender de Deus. Nos ajuda, Senhor. Se há alguém nessa noite orando com sinceridade, visita esse coração, Senhor, nessa hora, ao ponto de ele sair daqui liberto. Talvez ele não é possesso, mas ele é opresso. A escuridão, Satanás, as trevas oprimem ele todo dia. Coloca ele dentro de uma condição, coloca ele dentro de uma estrutura, que se ele não alimentar essa estrutura, ele não é alguém útil, ele não é alguém amado, e ele se perde nos apetrechos dessa vida, e ele se torna alguém complexo e não simples, e não consegue mais testemunhar o Senhor. Repreenda agora, Senhor, esse espírito maligno. A mesma autoridade que o Senhor deu aos seus discípulos, o Senhor deu para a igreja hoje. E se há alguém preso em trevas, repreende agora na autoridade do nome de Jesus. Quebra todo o jugo do inimigo, toda a opressão demoníaca, diabólica, disfarçada de igreja, disfarçada de vaidade.
que possamos nos render ao Senhor nessa noite, para viver uma vida autêntica diante da Tua presença, arrependidos e libertos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos finalizar cantando esse louvor.